aqui na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê domingo passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. Não é bem assim, é coisa de outro nível. Eu me acho incrível quando cê olha pra mim e gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela. Eu danço com a nossa fumaça, me abraça no conversível, segura minha mão. Até o radar tirou uma foto, se nós tivesse de moto não pegava não. E hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Professor Paína, conhecido nos campos do Brasil e da Europa. Atualmente é treinador de futebol profissional. Começou sua carreira na categoria júnior do Clube Atlético Mineiro. Em seguida, passou pelo Cruzeiro Esporte Clube, onde se tornou profissional. Ainda em Minas Gerais, jogava pela Associação Atlética Caldense, quando foi negociado com a Sociedade Esportiva de Guaxupé. Pouco tempo depois, por intermédio do renomado treinador Otton Glória, foi chamado para uma avaliação na equipe da Portuguesa de Esportes, em São Paulo. Na capital paulista, suas atuações com destaque abriram as portas para a Europa. Recebeu uma proposta para jogar em Portugal, no time do Torrense, da 2ª Divisão Portuguesa. A boa temporada despertou o interesse de um empresário que o convidou para jogar na Espanha, onde atuou por 6 anos. Neste período, jogou futsal na Liga Nacional Espanhola pelas equipes das cidades de Toledo, Granada e Almeria. Ainda na Espanha, integrou a primeira turnê de jogadores brasileiros pelo país e concluiu o curso de treinador de futebol juvenil e futsal profissional, ministrado pela Real Federação Espanhola de Futebol. Voltou aos gramados quando se mudou para a Bélgica, fazendo a pré-temporada pelo Antuérpia, na 1ª Divisão belga. Seguindo com sua carreira de sucesso, foi para a Itália integrar a equipe da Ortana Lazio em Roma. De volta ao Brasil, graduou-se em Educação Física e teve a oportunidade de lecionar em diversas áreas e modalidades do esporte. Toda essa experiência adquirida nos campos contribuiu para abrir sua escola de futebol. Daí para frente, atuou em diversas áreas ligadas ao esporte. Foi diretor e produtor de eventos esportivos na Prefeitura de Guaranésia, Minas Gerais. Treinador das seleções de Guaranésia, Guaxupé e São Sebastião do Paraíso, competindo na Copa EPTV de futsal. Ampliando sua carreira acadêmica, fez pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior, com especialização em psicomotricidade e concluiu o mestrado em Administração e Planejamento Estratégico, dando aula por vários anos na Universidade de Franca, São Paulo. Com a mesma dedicação de sempre, assumiu pela 2ª vez o cargo de diretor esportivo na Prefeitura de Guaranésia, realizando diversos eventos com planejamento e estratégias esportivas para a cidade. Sempre em busca de seu aprimoramento no esporte, o professor Paína visitou o Centro de Treinamento do São Paulo Futebol Clube, onde teve acesso à estrutura e ao dia a dia dos jogadores das equipes de base deste conceituado clube do futebol brasileiro. No ano seguinte, foi o treinador das equipes de base da escola de futebol franqueada Boca Juniors, na cidade de São Paulo. Ainda em São Paulo, durante a pandemia de Covid, atuou como personal training, ensinando fundamentos e treinos específicos para o futebol.
Participou de diversos cursos em sua área, como Congresso Futebol Interativo, que contou com palestras de experientes treinadores brasileiros e internacionais, treinador auxiliar profissional de futebol, iniciação e futebol de base, arbitragem com árbitro da Confederação Brasileira, descobrindo talentos com aulas teóricas e práticas como observador técnico. Em 2021, retomou a direção da Pé de Moleque, sua escola de futebol, que conta com aproximadamente 100 alunos, trabalhando as regras, a disciplina e os fundamentos do futebol. Nestes últimos anos, o mestre Luiz Henrique Paina, incansável na busca de mais conhecimento no mundo do futebol, tem realizado vários estágios e práticas em clubes do Brasil, entre eles Atlético Mineiro em Belo Horizonte, Portuguesa de Desportos, Osasco Audax e Sociedade Esportiva Palmeiras, na cidade de São Paulo. Sempre atualizado, o experiente professor Paina acredita que o bom planejamento é o caminho para que o sucesso seja garantido. E muito bom dia para você que nos está acompanhando nesse exato momento. E agora estamos com uma ilustre presença que você que está acompanhando sabe muito bem quem é. Essa pessoa é técnico, é a pessoa mais top de linha, bem mais conhecida aqui de Guaranésia e que muito tempo foi conhecida pelo Brasil inteiro. Bom, essa pessoa é Luiz Henrique Paina, que está aqui comigo para mais uma entrevista. Bom dia, Paina. Bom dia, Gabriel. É um prazer sempre estar falando com você, né? E hoje, por primeira vez aqui no seu estúdio, né? Estamos estreando o seu estúdio. É muito importante, né? A gente poder transmitir algum conhecimento, alguma coisas importantes aí, principalmente do esporte, né, da nossa cidade. E é um prazer muito grande mesmo falar com você. E a gente sabe que você está começando aí um trabalho bastante importante, né, que é a comunicação. E com certeza, assim, o sucesso virá, né? O sucesso certamente não vem com uma chuva, né? O tempo está feio, a chuva vem. O sucesso não. O sucesso, eu assim costumo dizer que é 10% de sorte, né? 40% de inspiração e mais 50% de transpiração, né? Que depende da gente mesmo, a força para poder ter o sucesso. E é o que eu desejo para você. Muito obrigado. Eu espero que daqui para frente a gente esforce mais, transpira mais e inspire muito mais pessoas, Isso mesmo. ainda mais com essa entrevista aqui que a gente vai dar agora. Né? Isso mesmo. Bom, eu fiz um convite para você, eu não imaginei que você ia aceitar, mas aceitou. Como Então, não? Óbvio que sim. Então, seja muito bem-vindo ao programa De Frente com Gabriel Souza. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, para a gente começar a nossa brincadeira, o nosso podcast, nossas entrevistas aqui, eu gostaria de saber como que foi para você tornar uma das pessoas mais conhecidas entre o esporte de Guaranésia. O Gabriel, conhecimento é consequência, né? A gente, quando trabalha com amor, né, gosta do que faz, a gente acaba subindo alguns degraus, né? E acaba chegando, nunca você chega, está sempre buscando conhecimento, buscando algo mais, né? Mas do conhecimento é consequência, né? Eu fui o primeiro jogador de Guaranésia aí ao estrangeiro, né? E naquela época não tinha nem celular ainda, né? Não tinha chamada de vídeo, né? Então eu fui, assim, não foi só glória, foi sacrifício também, né? Como eu disse, foi 50% de transpiração, né? Muita vontade e muita
muito sacrifício mesmo, porque sair com 18 anos de Guaranésia não é brincadeira, né? Para um outro país, né? Eu fui para Portugal com 18 anos, então não foi fácil, mas consegui, venci, né? E de lá fui para a Itália, para a Espanha, para a Bélgica, enfim, joguei em 4 países, eu acho que valeu muito a pena. Nossa, que legal. Ó, como que foi, então, o principal sacrifício que você fez e que você olha para trás e não se arrepende, e um sacrifício que você, de uma certa forma, se arrepende de ter feito? Eu acho que nada me arrependo, viu, Gabriel? Eu acho que o mais assim, que eu passei mais dificuldades, que não chega a ser um sacrifício, do frio, né? Do clima, né? Além do idioma, né? Que você enfrenta em outros países, né? Embora seja línguas latinas, espanhol, italiano, mas tem as dificuldades no início, né? Até você passar a fase de adaptação. Esse foi uma dificuldade para eu poder relacionar, né? Me comunicar. Então, o idioma e também o inverno, né? O inverno na Europa é muito rigoroso, né? Agora lá começa o inverno, nesse mês agora de novembro, dezembro, janeiro, muito frio, né? Então, eu me lembro que eu ligava para minha mãe, né? Não tinha chamada de vídeo, eu ligava de telefone convencional, normal, e dizia a ela que eu estava com muito frio, que eu não queria ficar lá, porque estava muito frio, e a gente que assim, é magrinho, né? Não tem muita massa, sente mais frio ainda. E ela dizia, não, vem para cá logo, o Papai Noel aqui está de bermudinha e tal, né? Então, assim, ela queria muito que eu viesse, mãe é mãe, né? Mas eu enfrentei todo esse frio, ou seja, todos os obstáculos, né, que tem você morando em um país, um lugar que tem outros costumes, né, outras línguas, né, as pessoas, queira ou não, você é um estrangeiro, né? Às vezes você tem algumas diversidades assim, mas eu levei tudo na boa, tranquilamente, sem nenhum problema. Muito bom. Eu sei que Portugal tem uma linguagem assim muito arística, muito diferente um pouquinho da nossa. Algumas palavras que são uma coisa aqui são diferentes lá. Como que você lidou com isso lá? Então, você vai aprendendo, né? Eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez, tem até jornais, né, que comprovam isso, né? Que eu cheguei no aeroporto de Portugal, né? Primeira vez, de São Paulo a Lisboa, eu não conseguia entender. Aí tinha um repórter, né? Tinha um pessoal que estava me esperando, tinha toda a imprensa lá esperando o jogador brasileiro para jogar no Torrense, né? Que é o time de Portugal. E eu não entendia o que eles falavam, né? Aí, porque eles falam muito rápido, embora seja português, mas é um português bem... fecham as vogais, né? Eles falam assim, eles não falam gerúndio, por exemplo. Você está entendendo? Eles dizem, estás a entender? Né? Entende? Então, assim, é bem assim, e tem os vocabulários também, né? Uma xícara, uma chávena, né? Uma fila é uma bicha, né? Tem bastante coisas assim diferentes, né? Obrigado, prego, né? Tem muitas coisas assim que vocabulários diferentes, mas você vai se adaptando e logo você começa a falar como eles, né? Então vai acostumando com a língua, né? A questão do fuso horário, demorou você se acostumar? Então, nós temos aqui de 4 a 5 horas, né? Às vezes no verão são 4 horas, no inverno 5 horas. A gente tem diferente do continente europeu, né? Então,
você acaba também ficando naquele fuso horário, você chega, né, no país, você acaba, assim, os 3 primeiros dias, até você se adaptar, né, o sono, né, o horário de comer, porque aqui você tem uma rotina, você chega lá, você vai ter outra rotina, né, ou seja, em outro horário diferente. Então, isso, assim, no começo, uns 3 dias, mais ou menos, você já está adaptado. Legal. E o avião, por exemplo, foi a primeira vez, ficou com medo? Sim, sim, não. Com medo eu nunca tive medo, né? Eu sempre fui muito arrojado, assim, muito. Eu sempre gostei de desafios, né? Então, o avião realmente foi a primeira vez que eu montei um avião. Foi São Paulo, Lisboa, né? E foram 13 horas de voo, né? Fez uma escala, se não me engano, em Belém do Pará e depois foi direto para Lisboa. Então, assim, tudo para mim era novidade, né? Tudo era, né, assim, era normal, né? E porque eu queria muito realizar esse sonho, queria muito fazer acontecer, né, na minha vida profissional, na minha vida esportista, né? Tanto que eu joguei com o irmão do Maradona, joguei contra o Maradona, né, um jogo festa pela Unicef, né? É, é, e para mim era tudo normal, né? Em Portugal, por exemplo, eu tive um jogo pela Unicef também, eu fui convidado para jogar com os artistas da Globo, né? E aí estava passando aquela novela Escravizaura, né? Umas novelas do Brasil que passa em Portugal, estavam passando. Então, os artistas dessa novela foram para lá. Inclusive, foram alguns cantores também, Jorge Ben e tal, foram. E nós jogamos no estádio da Luz, que é o estádio do Benfica, com 50 mil espectadores, né? E eu estava com eles, assim, no vestiário, assim, para mim era tudo muito normal. Eu tinha 19 anos, né? Então, para mim era tudo muito normal. Tanto quanto subir um avião. E como que foi você a questão de amizade? Então, essa questão é muito complicada, porque você tem amigos e tem colegas, né? Então, quando você chega em um país, em um lugar diferente, seja qual for, mesmo aqui no Brasil, né? A gente tem que ver quem realmente é seu amigo, quem é seu colega, né? Ou companheiro de trabalho. Então, a gente tem que saber diferenciar isso, né? Isso serve para todo mundo, né? Porque o amigo é amigo que você pode sorrir, chorar, né? Pode contar suas histórias, pode compartilhar, né? Seus problemas, suas coisas, que ele vai te ouvir, né? E mesmo que ele não te dê nenhum caminho, você pode, você pelo menos tem para quem contar, né? Às vezes a gente ouve muito, né? Eu sou professor, psicólogo também, né? Eu sou um paizão, né? Então muitos alunos, assim, a gente acaba sendo amigos porque eles contam para mim às vezes que não contam para os seus pais, entendeu? Às vezes eu sou um confidente, né? Eu acho que eu sou um grande amigo. Quando o amigo é de verdade, em qualquer lugar, seja em outro país, ou seja em Guaranésia, né? No Brasil, qualquer lugar, você percebe quem é realmente seu amigo. Muito bom. Falando uma parte assim, de psicologia, no caso, que as crianças se abrem, que os adultos também, de uma certa forma, se abrissem para você. Você vivia algum índice alto de depressão, de ansiedade? Olha, não sei até que ponto seria uma depressão, mas a ansiedade existe, né? Existe em todos nós. A ansiedade, ela vem de um momento que você quer e não está conseguindo alguma coisa, né? Então você fica ansioso, né, por fazer. A ansiedade hoje está causando muito também por conta
da pós-pandemia, né? Tem muitas pessoas ansiosas porque ficaram muito tempo fechadas, né? A máscara, de uma forma ou de outra, te oculta, né? Ela te deixa atrás e você fica como se estivesse preso. Então, você quer liberdade, você fica ansioso para fazer alguma coisa. E meus alunos não são diferentes, eles são assim também, mas nem é uma ansiedade, são problemas pessoais mesmo, que acaba conversando e a gente dando alguma ideia, né? Olha, é bom isso não é bom, né? Esse caminho é bom, esse não é bom. Então, a gente, como professor, como educador, é uma missão, né? É um dever da gente direcionar essas pessoas. Muito bom. Aí, depois de Portugal, você foi para onde? Então, depois de Portugal, eu fui para a Espanha. Né? Na Espanha, eu fiquei 6 anos e meio. 6 anos e meio. E em Portugal, você ficou quanto tempo? Em Portugal, 1 ano só. 1 ano somente. E aí, depois que você foi para Portugal, depois de Portugal, você foi para a Espanha, você já sabia a língua ou você teve que aprender nesse tempo? Não. Quando eu fui para Portugal, fiquei 1 ano em Portugal, me adaptei super bem, né? O meu clube torrense não subiu para a primeira divisão, que eu estava na segunda divisão, não subiu. Então, tinha bastante empresários querendo me levar para outros clubes do futebol português, mas nada assim concreto, né? E aí me chamaram para jogar na Espanha. Então, eu tive essa proposta e fui jogar na Espanha. E aí, sim, eu pude perceber a diferença de línguas, né? Que o espanhol, ele fala cantado, né? Ele tem um outro sotaque, tem um tom diferente, né? Como o italiano também é mais cantado ainda, né? Então, o espanhol é uma língua diferente, mas é fácil de compreender. O mais complicado é você falar, né? Quanto assim também o italiano. Então, você compreende às vezes, mas não dá o retorno porque você não sabe falar. Então, com o tempo, né? Como eu era muito curioso, eu ouvia muito rádio, lia muitos jornais, revistas, aí eu acabei aprendendo e hoje eu falo, tanto que eu sou professor, eu dou aula de língua espanhola. E depois disso, aí você foi, depois da Espanha, você foi para a Itália. Sim. E lá você ficou em qual time? Na Itália, eu fiquei na Lazio, que estava na segunda divisão, que era em Roma, na cidade de Roma. Então, eu morei lá em Roma. É uma cidade muito turística, né? Roma é uma cidade bastante diferente de todas as outras. Eu conheci todinha, conheci tudo, né? Desde o Vaticano, Piazza del Popolo, Piazza Navona, enfim, tudo que tem ali em Roma, eu conheci bem porque eu ficava o tempo todo lá. Mas em relação à língua também era muito diferente, né? A relação à língua, as pessoas conversavam, eu entendia, mas às vezes eu ficava meio travado para falar, né? Até que foi a partir do 2º, 3º mês, eu comecei a falar bem italiano também. Então, hoje eu falo italiano, preciso praticar mais, logicamente, mas eu, assim, é uma língua que eu gosto muito, né? E tenho uma paixão pela língua italiana, tanto que eu sou descendente de italiano também. Interessante. Você acha que ir para fora, para outro país, para aprender uma língua, é melhor do que você aprender aqui no Brasil e ter uma aula? Ou você acha que ter aula aqui já é suficiente para ir para outros países? Olha, Gabriel, eu tive uma escola de língua espanhola, chama Cultura Espanhola, durante 18 anos, em Franca, né?
Eu morei em Franca há 18 anos e eu tenho uma escola de idiomas, né? E dei aula em faculdade também, né? Na Unifran, dei aula na Unifacef, lá em Franca, durante 12 anos, 11, 12 anos. Então, eu falava para os meus alunos o seguinte, que você aprende na prática, né? Eu até brincava com eles, falava, por que você fica pagando as mensalidades, junta esse dinheirinho e vai dar uma volta ali, vai para o Chile, vai para a Argentina, vai para a Venezuela, que está aqui do lado, né, Uruguai, né? E você vai praticar. E isso eu levava meus alunos, muitas vezes para Buenos Aires, para Montevidéu, para Santiago do Chile, né? Levava para o Peru, para Lima, para eles fazerem, que chama imersão, né? Eles aprenderem lá o idioma. Então, respondendo a sua pergunta, melhor assim, você preparar algumas situações específicas, né? Como aeroporto, você pedir, você agradecer, algumas coisas específicas, e o resto você aprender lá, né? Eu sempre tive essa ideia de aprender falando, aprender praticando, né? Tanto que, por exemplo, na Itália, quando eu não sabia muito bem, nas primeiras semanas, eu saía correndo na rua, fazendo um Cooper, e perguntava para as pessoas onde é a igreja, onde é o mercado, onde é isso, onde é aquilo, né? Só para ouvir as pessoas falarem, para comunicar, né? Então, a prática em loco é muito melhor do que qualquer outra escola, em teoria. E o café? Então, o café é muito interessante, porque no Brasil a gente toma muito café. Na Espanha, a gente tomava café com gelo, né? No verão, a gente tomava café com gelo. Então, isso também é uma coisa que aqui no Brasil quase que não existe, mas lá é muito, muito prático, né? Eles usam muito esse costume de tomar café com gelo. Eu sempre tomei café, mas eu não sou muito cafeteiro, não. Eu sou mais um chá, ou então talvez um... Mas o café é mais de manhã. Eu não tomo café assim, na sequência, tipo à tarde, à noite, eu não tomo café. Então, eu gosto de café, né? E o café brasileiro é muito famoso lá. Bebida alcoólica? Bebida alcoólica eu bebo socialmente uma cervejinha. Não gosto de beber doses, não sei beber doses, né? Eu bebo uma cervejinha de vez em quando com meus amigos, né? A gente é muito unido, né? Eu tenho uns grupos de amigos, né? Tem uma turma aí que reúne nos bares, né? Outra reúne nos campos, né? Então tem a turma do Beira-Rio, por exemplo, todos os domingos a gente está lá. Então, às vezes nem é para jogar futebol, é mais para tomar uma cervejinha, bater um papo, porque isso eu acho que chama saúde social, né? Você estando com pessoas, conversando, fazendo amizades, né? É ali onde a pessoa conta o que está acontecendo na vida dela, realmente, quando é seu amigo, né? É onde você pode dar um conselho, pode conversar. Então, é na cervejinha que nasce ali, como dizia meu pai, da conversa nasce a luz, né? Então, é onde tudo fica mais interessante com uma cervejinha, que é bom sempre, né? Nunca exagerar. A cerveja aqui do Brasil é melhor do que de fora? Olha, Gabriel, eu tive a oportunidade de tomar cervejinha em vários países, né? Na Bélgica, por exemplo, tinha os bares lá que tinha 26, não sei, parece, 28 marcas de cervejas diferentes. Né? Aqui agora vai ter também, por conta das cervejas artesanais, né? Mas as cervejas lá eu acho que são muito mais pesadas, mais encorpadas. E aqui as do Brasil são mais leves, assim, não é tão... não tem tanto... não é tão pesada, não tem tanto teor alcoólico como lá na Europa. Ó, agora é o seguinte. Tu tava na Itália, andando por todo qualquer lugar, pelos países afora. O que deu em você para voltar pro Brasil
Então, normalmente nas férias, às vezes eu tinha somente um mês de férias, não valia a pena vir para o Brasil, né? Em dezembro eu tinha 15 dias só de férias, então eu ficava por lá. Às vezes eu tinha um mês de férias, aí eu ia visitar outros países, aí ia para Grécia, ia para Marrocos, ia para Alemanha, Holanda, Suíça, todos os países ali perto, né, que são países, como mudar de estado aqui no Brasil, você muda de país lá na Europa. E eu vinha, quando era julho, agosto, setembro, que eram 2 meses de férias, a gente vinha, todos os jogadores, porque aí podia aproveitar mais, né, as férias aqui no Brasil com mais tempo, curtir mais a família, os amigos e tal. Eu estava com uma intenção, eu já estava com 28 para 29 anos, eu queria já começar a pensar em parar de jogar futebol. Então, pensando em ser um preparador físico ou um treinador de futebol profissional. Mas eu não tinha terminado o curso superior. Eu parei em Belo Horizonte, quando eu estava no Atlético Mineiro e no Cruzeiro, eu parei no terceiro colegial, né? Depois daí, que é o terceiro técnico, né? Aí, hoje é 9º ano, se não me engano. E daí eu fui para Poços de Caldas para Portuguesa, da Portuguesa para Portugal, ou seja, que eu não fechei, né, o ciclo do curso superior. Eu deveria ter fechado, porque daí eu poderia fazer uma faculdade de educação física lá, que era a minha ideia, em Granada. Mas, como não foi, não aconteceu, foi tudo muito rápido, voltei para o Brasil com essa intenção de formar em educação física e depois voltar para a Europa como preparador físico ou como treinador de futebol. Fiz o IFSU Minas, né, em Muzambinho, fiz a faculdade e depois, enquanto fazia a faculdade, fui diretor de esportes em Guaranésia, durante 89, 90, 91 e 92, né, na gestão de Narciso Lopes e Jaci Vilas Boas, e foi muito legal, né? A gente conseguiu fazer o primeiro campeonato de truco de Guaranésia, primeiro motocross de Guaranésia, primeira corrida de pedestres de Guaranésia, tudo a gente fez ali sem nenhum, primeira vaquejada de Guaranésia, então assim, foi tudo muito, os encontros culturais, né, que a gente fazia em parceria com a Cultura, Fernando Romanelli, o Preto também, e então eu fazia esse paralelo, né? A diretor de esportes, promovendo eventos em Guaranésia, e a educação física, para poder voltar. Mas, como a gente faz um plano e Deus faz outro, né? Veio uma moça da cidade de Franca e a gente começou a namorar. Logo, eu estava arrumando as malas para ir embora, né? Para voltar para a Europa. Eu comecei a namorar e logo ela ficou grávida, então eu tive que escolher entre ir para Franca, ver minha filha nascer, acompanhar o crescimento da minha filha, ou voltar para a Europa. E, então eu preferi a primeira opção, que era acompanhar minha filha nascer, né? E daí eu fiquei em Franca, trabalhando em educação física na Associação Atlética Banco do Brasil. Depois eu abri uma escola de língua espanhola, e aí nasceu minha filha, depois nasceu uma outra filha, né? Hoje minha filha é psicóloga do esporte, uma psicóloga muito conceituada em Belo Horizonte, a Daniela, e a outra filha, a Marina, que é nutricionista. Então, tudo na área da saúde, né? Então, nesse ponto aí, eu não tenho nada a reclamar, nada assim que houve assim que eu possa dizer que eu tenha algum arrependimento. Não tenho nenhum arrependimento de ter feito isso. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu fiquei 18 anos em Franca, logo voltei para Guaranésia para ficar com a minha mãe. Em 2017 fui de novo diretor de esportes em Guaranésia. E aí depois eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo e agora eu estou aqui.
E agora eu estou aqui me preparando, fazendo um livro de futebol de Guaranésia, um livro muito interessante, desde a década de 30 até os dias de hoje, né? Estou fazendo pesquisa com várias pessoas que jogaram naquela época e tal, todas as equipes, não somente o Guaranésia, mas a Onça, Pratinha, Ipiranga, Afonsinho, Matão, Chiquitão, ou seja, todas as equipes de Guaranésia. Então, eu estou nesse processo aí. Estou também dando aula de natação em Guaxupé, todos os dias no período da tarde. Estou também dando aulas de espanhol online, ou seja, estou a 1000 por hora, né? Então tem bastante coisas que eu estou assim, realizando e com muito prazer, né? Tudo que eu faço é com muito prazer, né? Tenho bastante coisa, gosto de estar ocupado, né? Então, foi essa a minha trajetória. Eu voltei para o Brasil, mas eu estou feliz. Isso que eu quis explicar. Estou feliz, estou fazendo, estou realizando coisas e tem muito mais coisas aí, muitas novidades que virão. Muito bom. O que você está pensando agora no seu futuro? Então, eu tenho 70 anos, né? Não sou uma criança, mas eu tenho bastante experiência, uma bagagem muito grande, né? Como educador físico, né? E eu tô assim, tenho propostas aí para voltar para a Europa ou também trabalhar aqui como na área política, né? Então, assim, tem bastante conversas aí, vamos ver o que vai acontecer a partir de janeiro. A gente já tem uma decisão aí nós faremos uma outra entrevista já, certamente, já concretizando aí meus objetivos, né? Muito bom. Aí, aqui tem uma pergunta, acho que muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Depois que um jogador chega em sua aposentadoria, chega ali preparar, o que acontece com esse jogador? Como que esse jogador é tratado? Então, o Gabriel, é muito complicado isso, né? Porque esse jogador ele não se prepara, né? Ele não tem um estudo, ele não tem uma formação acadêmica e também não tem não ganhou o suficiente para se manter, né? É complicado, muito difícil. Vou dar um exemplo. Na Espanha, né? Tem os toureiros. A adrenalina é muito forte, tanto na tourada como no futebol. Eu faço uma analogia aí, uma comparação, porque os toureiros, na maioria das vezes, eles chegam a suicidar depois que terminam, depois que aposentam, porque eles não vão conseguir mais ficar de frente com o touro, que era a adrenalina, era o que fazia, era o combustível dele, né? Então, acontecia muito isso. O índice de suicídio na Espanha dos toureiros era muito grande na época que eu morava lá. Hoje, certamente, já estão mais preparados, né? Já tem mais uma preparação. E no futebol não é diferente. Não que se suicidem, mas que os jogadores passam dificuldades porque não têm a formação necessária para fazer alguma atividade, né? Inclusive para ter um trabalho e tal. Se o jogador for mais ou menos bom, ele vai ter aí equipes que ele vai jogar já com 28, 30, 35, até 40 anos, ele joga ganhando por jogo, né? Ganhando aí, não sei, 200, 300, 500 reais por jogo, e acaba que ele não tem nenhuma segurança. Se ele machucar, né, amanhã, ele não tem nenhum seguro, né? Portanto, é muito complicado. Eu acho que um jogador de futebol, como qualquer outro atleta da área esportiva, ele deve sim ter uma formação acadêmica e já pensar no futuro, porque a carreira é muito pequena, né? A carreira é muito curta, né? Você pensar que um jogador começa profissionalmente com 18 anos, ele vai
terminar com 28, 30 anos, né? Para jogar em alto nível. Aí depois pode brincar ou jogar em equipes de segunda, terceira divisão e tal, mas assim, em alto nível ele joga 10 anos, então ele tem que aproveitar, né? Então ele tem que aproveitar o dinheiro que ele ganha investindo, né? Comprando casas, investindo em terrenos, em alguma coisa que possa, lá na frente, ele ter esse retorno, né? Porque se ele gastar todo o dinheiro, que eu conheço bastante jogadores que são assim, né? Eles vão para as baladas, vão para shows, para viagens e tal, e amanhã só a Deus pertence, né? E eu sempre fui muito pé no chão em relação a isso. Hoje, falando um pouquinho sobre time, eu acho que é legal a gente falar sobre time brasileiro. Qual time que você acha que já está praticamente se aposentando no futebol? Aposentando? Time aposentando? Time aposentando. Eu não sei, porque até como é que chama o pior time do Brasil? Né? O Ibis. O Ibis é o pior time do Brasil, né? E hoje a gente achava que ele ia acabar por ser o pior time do Brasil. E hoje ele está já ganhando jogos e tal, enfim. Então, o pior time do Brasil não quer acabar. Eu acho que é muito difícil um time acabar. Eu vejo que caiu para a Série D, né? Vão caindo de série, vão mudando as diretorias. As equipes, como qualquer empresa, devem ter planejamentos, né? Deve ter aí normalmente os diretores das equipes não são muito preparados para gerir, né? Para administrar uma empresa como um time de futebol, porque os jogadores são funcionários, né? Tem os funcionários que cortam a grama, tem toda uma logística que ele tem que a diretoria tem que saber, e o presidente também. E, normalmente, os diretores são pessoas que nunca chutaram uma bola, ou seja, eles não sentem o que o jogador sente, né? Então, assim, hoje, por exemplo, está no auge aí, está o Botafogo, né? Está em primeiro lugar, mas vai jogar contra o Palmeiras daqui a pouco, hoje, né? Hoje mesmo, quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023, ele vai jogar contra o Botafogo, que está em primeiro lugar. A diferença são de 6 pontos. Tem o Flamengo, que está correndo atrás também para ser campeão do brasileiro, e tem o Bragantino também, que está correndo atrás de ser o campeão brasileiro. Então, assim, está uma disputa muito boa. Agora, aposentar é complicado, porque ninguém quer aposentar. Porque, queira ou não, é uma empresa, e ali tem toda uma gestão ali que é uma fórmula interessante de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, a grosso modo. Palmeiras é o time do coração, né? Não é assim muito. Eu não sou muito torcedor. Como eu já fui jogador, eu não sou muito torcedor, assim, fanático, né? De dar vida por um clube. Mesmo porque os jogadores mudam, né? Beijam o escudo, né? A camisa, mas não tem aquele amor como antigamente, né? Gabriel, você sabe. E você é corintiano, né, Gabriel? Eu sei que você é corintiano. Corinthians mesmo ali, quando eu conheci, meu pai era corintiano, então eu assistia, quando eu ia na casa dele, assistia o Corinthians. Sim. Dava para ver o ódio no coração do pai. Quando perdia. Quando ganhava, era uma gritaria total por qualquer lado. Sim. E aí, o Corinthians, pelo menos naquele tempo, ele preferia dar a vida para o futebol. Sim. Dar do sangue naquele momento, naquilo que eles estavam fazendo. Eu não estou falando que hoje eles não treinam o suficiente, mas estou falando assim que eu acho que, de uma certa forma, o técnico, os jogadores, em união, deixa o futebol um pouquinho melhor, um pouquinho mais quente para aquele momento. Né?
Realmente, mudou muito, viu, Gabriel? Eu acho que o futebol perdeu um pouquinho a essência, né, de como era antes, né, como tudo começou, né? É, tudo foi mudando, né? E então os jogadores jogavam com muita criatividade. Então, um jogador que tem a característica de driblar, ele vai driblar e o técnico solta ele para ele fazer o que ele quiser. Então, ele desarruma, né, como a gente diz, toda a parte defensiva da equipe adversária. Mas, hoje, os jogadores são limitados, porque eles vão para o campo e o treinador fala, olha, você pode ir até ali, você tem um limite, vai jogar naquele setor, né? Naquela zona ali, você não pode sair dali, você não pode ultrapassar a linha tal. Então, muito tático, né? Sem contar que o futebol atual não tem como antigamente tinha aqueles campos de terra, né? A gente jogava na rua, fazia tabela com a parede, né? Com um paralelepípedo, estourava o dedão, ralava o calcanhar, enfim, a gente era bem assim. Então a gente tinha obstáculo, né? Ia jogar às vezes nos campos das fazendas e segurava nas correntes do caminhão, né? Do trator, na carreta do trator. Tudo isso era dificuldade. Chegava no campo, tinha cupim no campo, ou então tinha um pedaço de pau, um pedaço de fezes de vaca, né? E você tinha que chutar aquilo ali, você tinha que... ou seja, tudo que era obstáculo você teria que driblar, né? Literalmente. Então, hoje não. Hoje os campos são as crianças crescem, né? Já vão para as escolinhas de futebol. Não sou nada contra, mas não perdem aquela essência de obstáculo, de driblar. As escolinhas são de campo de sintético, né? Normalmente, os campos sintéticos você não tem buraco, não tem cupim, né? Não tem coisas assim que você possa driblar. Então, às vezes o campo era de subida, né? Você jogava metade o primeiro tempo na subida, o segundo tempo na descida, né? Chamava morra abaixo, morra arriba, né? A gente falava assim. Então, era muito interessante, porque você criava mais. Hoje está muito complicado, o futebol está muito mecânico, muito tático. Então, perdeu um pouco essa essência, um pouquinho a graça. E agora com o VAR também, a gente que já foi jogador, sabe que você parar um jogo por tantos minutos é muito complicado. Você perde o ritmo do jogo, o calor do jogo, né? E fica esperando o VAR dar um resultado, às vezes, de milímetros, né? Se está impedido ou não. Eu não sou muito a favor do VAR, não. Hoje, eu acho que na questão, por exemplo, do Corinthians, o Corinthians mesmo, ele está passando por um momento assim, bem complicado, agora em 2023. Muitos times que no ano passado, em 2016, 2017, acho que antes mesmo da pandemia, que estava naquele auge, né? Naquele auge, que estava ali, que não saía ali do terceiro, do Sim. quarto lugar. Quando começou a baixar, começou a ir para a divisão, começou a cair. Sim. E eu acho que... Você acha que o técnico, ele interfere muito nisso? Ah, sim. A gente fala que o técnico tem que falar a linguagem dos jogadores, né? A gente fala técnico de vestiário. O que quer dizer isso? Ele abraça o jogador, ele conversa, né, no ouvido do jogador, ele conversa, o jogador assimila o que ele fala, né? Então, assim, o técnico influencia bastante. Em equipes profissionais, o Gabriel, de alto nível, no caso do Campeonato Brasileiro, essas equipes, se o jogador está ali, porque ele realmente é competente, certo? Então, ele tem que usar as características desse jogador, né? Se o jogador ele é mais defensivo, né? Utilizar todas essa estratégia que é necessária para defender, e também, hoje, o futebol moderno, ele tem que também sair da área de defesa, né? Ele tem que atacar também, ele tem que fazer cobertura.
Então, tudo isso ele tem que ter múltiplas funções. O jogador de futebol hoje ele tem que ser, não é aquele lateral que só fica ali na lateral, não é aquele ponta que somente fica lá na ponta, né? Ele tem que ser versátil, né? Ele tem que mudar de lado, né? Ele tem que fazer alguma coisa para enganar o adversário, né? E os jogadores habilidosos, ele tem que partir para cima, tem que jogar. E isso o técnico interfere bastante nessa questão. Ele tem que liberar esses jogadores para fazer usando as características dele, né? Para sim ter um modelo de jogo que possa ser superior ao adversário. Agora o Flamengo usou uma tática e agora bem golpe baixo agora, né? Que os corintianos agora ficam putos. Por quê? E tem que chamar o Tite para ser técnico do Flamengo. Aí, até um tempo atrás, tava dando uma porradaria para trazer o Tite para o Corinthians de novo. E aí, aquele rolo. Sim. Flamengo, você acha que o Flamengo usou uma tática boa para jogo? Eu acho que o Flamengo não tinha mais outra opção, outra alternativa a não ser levar o Tite, né? Porque é o treinador da seleção. Embora teve muitos erros na última Copa, né? Eu não estava de acordo com as escalações na Copa do Mundo, como o treinador Tite da seleção, mas ele é um treinador experiente, né? É um treinador que tem uma bagagem muito grande, né? E, logicamente, que o Corinthians queria, porque ele já foi campeão do Corinthians, né? Muitas vezes e tal, tem bastante título com o Corinthians, mas hoje o futebol, o Gabriel, está muito comercializado. Então, certamente, quem escolheu, né, não foi o Flamengo usou a tática em termos, né, mas o Flamengo que escolheu o treinador melhor para esse momento. Foi bom. Eu acho que deu certo e, como diz, deu bom, né, levar o Tite. E o Corinthians está agora com um treinador também que certamente vai dar certo, né? Muito bom. Eu acho que agora o Corinthians tem o Palmeiras, até foi ganhador tempo atrás, né? Sim. Que levou um troféu. Eu acho que uma coisa interessante agora dos países afora é que a bola de ouro foi dada para um jogador que é considerado um dos melhores jogadores do mundo, por ter levado praticamente 8 bolas de ouro para sua casa. Sim, o Messi. Que foi o Messi. Sim. Alguns jogadores que ficam ali do lado dele, principalmente o Neymar, ficou meio por abaixo. O Neymar, praticamente, por não ter dado, assim, dedicado tanto tempo igual o Messi no futebol, ele não ganhou nenhuma bola de ouro. Cristiano Ronaldo parece que também não ganhou, mas parece que está meio se debochando do troféu. O que você acha desse troféu? O que você acha desse melhor jogador do mundo? Olha, o Gabriel, assim como na CBF, né, a FIFA é muito politizada, né? Então, assim, logicamente que tem ali a rotação, né, de vários técnicos do mundo todo e tal, para escolher o melhor jogador para ganhar a bola de ouro. O Messi, queira ou não, né, já está prestes a aposentar, né, já praticamente, né, já ganhou tudo na vida, né? Ele jogou bem, inclusive, e conseguiu levar a Argentina campeã mundial no último Mundial. Então, merecido, é um jogador humilde, né? Uma pessoa que está sempre ali, mantém uma linha, né? Já o Cristiano Ronaldo também, que é um jogador que sempre quer bater recorde, né? Ele é muito um jogador, vamos dizer assim, mecânico, né? Que também merece, vale a pena, ele merece ter a bola de ouro também, né? Ele é um jogador técnico mais vamos dizer,
prático, né? E técnico que quer bater recorde e está batendo, né? Está batendo muito recorde o Cristiano Ronaldo. Já o Mbappé, por exemplo, está jogando muito mais que o Neymar, faz muito tempo, né? O Neymar, ele está com aquele jeito dele de cair, machucar e tal. Infelizmente, porque é um jogador muito talentoso, né? Que tinha um jogador que tem uma habilidade incrível, mas infelizmente parece que ele que não quer, não quis, né, ganhar. Acho que agora vai ser mais difícil ainda. Tem o Haaland, tem vários outros jogadores aí que estão aí na lista aí de melhores do mundo. Assim que o Neymar, ele vai ficar na saudade. Eu tenho muita saudade do futebol dele quando ele jogava no Brasil e quando ele foi para o Barcelona. Pelé, que era o melhor jogador do mundo, que tinha 7 bolas de ouro, o Messi conseguiu ultrapassar a quantidade de bola de ouro do Pelé. O Neymar, ele conseguiu ultrapassar o número de gols do Pelé. De uma certa forma, o que contaria mais? A bola ou o gol? Não, o que acontece é o seguinte, o gols na seleção brasileira, né? Não gols geral, né? Ultrapassou na seleção brasileira, como jogador de seleção brasileira. Eu acho que isso, porque assim, ele não fez o gol sozinho, né? Como o Pelé também não fez o gol sozinho, depende muito dos companheiros, né? Eu acho que tudo é importante, mas o mais importante, não adianta o jogador fazer gols, né, e jogar mal, e o time perder, né? Nós tivemos os últimos jogos da seleção do Brasil, jogos muito fracos, né? Jogos que muito aquém do esperado, né? Jogadores que poderiam render muito mais, que ganham muito bem na Europa e não estão fazendo por onde dentro com a seleção brasileira. Eu acho que o importante é ganhar, que seja de 1-0 no último minuto, gol de pênalti. Então o importante é ganhar. São os resultados, é o que prevalece. Agora, o jogador que quer bater o recorde em número de gols, então ele está vendo mais o lado dele, né? Ele está sendo muito, vamos dizer, egoísta, né? Porque ele só vê o lado dele, que ele quer bater o recorde, no caso do Cristiano Ronaldo, no caso do Neymar, querem ver somente o recorde dele como melhor jogador, o máximo goleador, né? O artilheiro. Então, isso para mim independe. O importante é ganhar o jogo. Da hora. O cartão vermelho, que é o nosso querido, nosso medo diário, ele é dado em últimos casos. Você já chegou, no seu tempo de jogador, você já chegou a levar um cartão vermelho? Levei sim, Gabriel, levei cartão sim. É que acontece que, assim, foi uma jogada normal, né, que o jogador adversário veio, me deu um carrinho, né, muito forte por trás, e o árbitro deu uma falta normal, e eu achei que deveria ser uma falta de cartão, pelo menos cartão amarelo, né? E aí ele me deu um cartão, aí ele não deu cartão nenhum do jogador que fez a falta, e eu reclamei, com razão. Mas, né, ele tem o poder na mão, ele tem o cartão na mão. Aí ele me deu o amarelo, eu falei, então o cartão, ou seja, a falta não vale nada, então nem sei muito bem o que eu falei para ele, né, assim, mas foi pesado, tanto que ele me deu o cartão vermelho. Mas hoje, os árbitros também têm que estar muito atentos, porque às vezes dão cartões sem precisar, né? E deixam de dar cartões em alguma outra situação.
Eu acho que isso de cartão vai depender muito da disciplina do árbitro, né? Ele tem que ser igual para todos, né? Ele tem que estar para todas as equipes. Mas tem uns árbitros aí que, vou te falar, hein? O último jogo aí, Corinthians e Santos, foi complicado. Teve pênalti aí, parece que não foi pênalti, hein, Gabriel? Mas, enfim, cada um tem uma forma de pensar. Mas, para isso, tem o VAR, né? Que mede lá todas as linhas e tal. Então, mesmo assim, o Santos empatou. No, agora, é o seguinte, eu estou acostumado a fazer uma brincadeira com quem é os convidados. Sim. E, normalmente, essa brincadeira é uma coisa mais séria, para falar de assuntos que precisam ser falados, mas que muitas pessoas de lá embaixo lá não quer falar ou ignoram. Sim, sim. Então, eu vou falar algumas coisas e aí você vai falar sobre, tá? Depois, vou deixar você deixar seu último recado para as pessoas, conversar com o seu público, mandar um abraço, falar sobre o seu livro. Esse momento é todo seu. Sim. Tá? Então, vamos para a brincadeira? Bora lá. Brincadeira séria. Brincadeira séria. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre relacionamento. Relacionamento, existe vários tipos de relacionamento, né? Você tem relacionamento com seus amigos, com a sua família, com os amigos funcionários de empresas, onde você trabalha. Então, para um bom relacionamento, eu acredito que você deve ter um bom... ser positivo, né? Ter uma boa energia, né? Sempre estar olhando no olho, né, da pessoa, conversando sinceramente, né? Sem enganar, sem nenhuma intenção. Então, para isso, você tem aí, se você conseguir ser assim, né? Sem mentira, sem enganar pessoas, você consegue um bom relacionamento. Filme. 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 Ciúmes deve ter, mas não que seja doentio, né? Eu acho que pode ter, sim, né? Às vezes você tem um ciúme de uma pessoa, às vezes até de um amigo, né? Que está conversando com outro amigo, fala, será que ele é mais amigo de um do que de outro? Mais amigo dele do que meu? Isso é um certo ciúme, né? Mas e a gente sofre por ciúmes, né? Eu procuro controlar. O ciúmes tem que ser controlado, né? Porque você não pode ser exagerado, não pode ser doentio, né? Se for doentio, nenhuma relação vai para frente com o ciúme doentio, né? Você tem que ter respeito, considerar o seu próximo, né? A pessoa que está, seja amigo, namorado, namorada, marido, mulher, amigo, amiga, você tem que respeitar como a pessoa é, né? E nunca, assim, cobrar. Se for muito cobrado, a pessoa já vai ficar, assim, ela não vai querer, né? Então, ela fala, poxa, para que eu vou ficar a vida toda com essa pessoa do meu lado que fica me cobrando? A pessoa não é o que você quer que ela seja. Ela é o que ela é, né? Você quer que ela seja assim, mas não, né? Ela é o que ela é, realmente. Né? Então, você tem que respeitar. Deboche. Isso não existe. Na minha concepção, não existe. Né? Não tem pessoas que debocham a outra, que ridiculariza a outra pessoa que deixa a outra pessoa para baixo. Isso, para mim, não existe, Gabriel. Eu acho que para você falar mal de uma pessoa... Não deve. Não tem nenhuma estratégia, nem nada que justifica você falar mal de uma pessoa. Se ela está mal, deixa ela para lá com o pensamento dela,
né? A gente libera perdão, né? Preconceito. Então, existe também vários tipos de preconceito, né? Preconceitos raciais, preconceitos religiosos, né? Existe bastante coisas assim, infelizmente, no nosso mundo existe, mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito, graças a Deus, eu tenho bastante respeito por todos, né? Eu gosto de tudo de todos, né? Eu tenho bastante, assim, admiração nas pessoas, cada um, como você, por exemplo, que é uma pessoa tão simples, né? E está fazendo um trabalho tão lindo. Então, assim, poxa, a gente só tem que enaltecer, né? Só tem que dar força para ir para cima, porque uma pessoa que começa lá de baixo, né? Simplesinha, de repente, como eu te disse, o sucesso é 10% sorte, né? 40% inspiração e 50% transpiração. É o que você é, né? Você já é um sucesso, você está transpirando bastante, você... Então, isso não pode ter preconceito, principalmente de raça, né? Somos todos iguais, né? Não existe preconceito, na minha concepção, não existe. Mas, infelizmente, a gente vê algumas coisas aí que é imperdoável, não deve ter. Agora chegou uma parte que foi praticamente cortada da última entrevista que a gente fez online, que foi a palavra bullying. Então, o bullying não deixa de ser um preconceito também, né? Não deixa de ser um preconceito. A pessoa que sofre bullying, antigamente, a gente chamava as pessoas, né? Ô, gordinho! Ô, bambu de cutucar estrela, né? Que era o magrelinho, né? Então, assim, a gente não tinha isso, sabe? A gente aceitava numa boa, né? Mas, entre aspas, também, porque você não sabe, não são todas as pessoas que aceitam, né? E hoje está muito... isso está em evidência, isso, né? Nós temos aí uma... você não pode mais chamar o amigo de certo apelido, né? Porque senão é preconceito, é bullying, né? Mas eu não aceito também, né? Se for para prejudicar, para menosprezar uma pessoa, de maneira alguma é aceitável isso, né? Você não deve jamais menosprezar, deixar uma pessoa para baixo por conta de um xingamento, de uma fala, porque a pessoa, por mais que ela seja para você inconveniente, né? Que você não gosta do jeito dela, mas você não pode maltratar essa pessoa, né? Abuso e assédio. Abuso sexual também é uma coisa que não entra no meu vocabulário de forma alguma, né? Assédio também tem muito, hoje é muito dito, né? Essa palavra, o assédio, existe assédio moral, assédio sexual, né? São pessoas que querem aproximar de outras de forma inconveniente, né? Então, depende muito, né, o que você entende como assédio. Porque tem pessoas que falam, às vezes agradece um homem, vamos dizer assim, agradece uma mulher e já acha que ele está assediando, né? Ou uma mulher agradece ou fala alguma coisa com carinho, por exemplo, te agradeço de coração, tipo assim, uma mulher. E o homem já acha que ela está assediando, que ela já quer alguma coisa só porque ela disse de coração. Então, assim, umas coisas tão simples que depende muito, né, da interpretação. Mas o assédio mesmo, quando ele é forte, de uma forma intencional, esse eu não aceito. Violência contra a mulher. É uma coisa também, a violência contra a mulher, que muitas... ou seja, muitas pessoas discutem, né, esse tema, mas para mim é indiscutível. Não existe, não pode. Como também não deve ter violência contra homem, né? Somos todos seres humanos.
Então, a mulher, hoje, ela está entrando muito no mercado de trabalho, né? A mulher, hoje, ela está mais evidente, ela está mais, vamos dizer, tem uma palavra que ela fala, ela está mais, como se diz, empoderada, né? E isso é muito bom, ela deveria ser sempre assim, deve ser, né? Então, empoderamento é muito importante, porque ela tem os mesmos direitos que os homens, e jamais você encostar o dedo né, numa mulher, nem mesmo uma fala, né? Porque às vezes uma fala, um xingamento é muito mais doído do que um tapa na cara, né, Gabriel? Então, jamais violência de forma alguma. Feminismo. Então, o feminismo, assim como o machismo, é uma coisa também discutível, mas nada para mim que seja muito agudo, né? Que seja muito forte, né? De uma maneira radical. Aborto também eu não eu sou contra. Eu não sou a favor do aborto por conta de uma vida, né? Você tirar uma vida. Aí tem vários itens aí, né, Gabriel? A gente não pode ser tão radical, né, nessa questão de sim ou não, porque é uma questão que vai ser interpretada, que vai ser discutida, resolvida pela mulher que está grávida, né? Se ela não quis engravidar, se foi um abuso sexual, alguma coisa, então já é um outro caso, né? Então, assim, eu não posso dizer se eu sou a favor ou contra, mas, de certa maneira, assim, no geral, não dá para você tirar uma vida, de forma alguma. Muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que muitas pessoas tentam ignorar, mas que é bem consistente, tá? Sim. Eu acho que as mulheres hoje, elas têm um poder muito grande dentro da política. O homem também. Só que eu acho que hoje é mais considerado homem estar dentro da política do que as mulheres, apesar dos números. O que você acha da política? Em relação a homens e mulheres, como estão na política, eu acredito que cada vez mais a gente vê, né, a gente percebe que as mulheres estão entrando mais. E por que não? Né? E por que não? Né? As mulheres devem sim estar na política, devem sim participar, devem sim ser politizadas, né? Como os jovens, né, já começam a entender de política, porque política não é só aquele voto, né? Tudo tem política, né? Todo mundo é politizado, todo mundo tem que fazer sua crítica, né? Que seja uma crítica construtiva, né? Se ele está vendo que uma coisa está errada, ele tem que fazer de forma que ela fique certa, ele tem que dar alguma solução para o problema, né? E a mulher é muito mais sensível nessa questão do que o homem. Eu acho que ela deve, sim, cada vez mais estar na política, deve cada vez mais empoderada, que é a palavra. Você, então, agora está se candidatando a vereador, certo? Então, Gabriel, eu falei para você isso em off, que vai ser uma coisa muito, muito ainda para resolver em janeiro de 2024. Mas já tem pretensões, já tem pessoas querendo, né, amigos, né, por que você não candidata e tal. E eu acho que é uma forma, assim, da gente poder expressar e poder fazer alguma coisa pela nossa cidade, né? O esporte precisa muito, né, de planejamento, precisa muito de praticar e desenvolver alguma coisa melhor para a cidade,
né? Para os jovens, para as crianças, para os jovens, para os adultos também, né? Inclusive para a terceira idade também, e eu tenho bastante projetos em relação a isso. Então, assim, pode ser, sim, de repente, vamos ver lá em 2024, né? Vamos ver se a gente consegue aí candidatar e talvez ser um vereador de Guaranésia, que é uma pretensão que eu tenho, sim. Não vou te mentir, não. Eu tenho, sim. Muito bom. Agora eu vou deixar para você conversar com as pessoas que estão assistindo e que vai assistir. Manda um abraço para os amigos, para a família, para quem você quiser. Esse é o momento seu. Tá bom? Obrigado pela oportunidade, Gabriel. Eu não sou político, né? Eu acho que eu serei político logo quando eu entrar na política, na Câmara de Vereadores. Aí sim eu serei mais político, né? Mas hoje eu sou uma pessoa normal como você, como todas as pessoas, né? Sou uma pessoa bastante simples, né? As pessoas, eu tenho muitas amizades. Eu acho que não tenho inimigos, acho que não, né? Em Guaranésia, todo mundo é meu amigo. E a gente tem, assim, são coisas boas, né? Para mostrar, para executar, né? A gente tem em Guaranésia, eu nasci em Guaranésia, eu amo essa cidade, né? Embora eu tenha morado algum tempo fora, mas eu sempre volto, sempre venho, minha família é daqui, minha mãe. Quem nasce aqui nunca sai dessa cidade. Não. É aquela lei, é aquela regra que Exatamente. existe da nossa cidade. Quem nasce aqui ou quem vem morar para cá nunca sai daqui, não. Exatamente. É o nosso lema, né? Quem bebe a água de Guaranésia jamais não sai. E é isso que eu desejo muitas felicidades para todos, né? As pessoas em Guaranésia são todas muito boas, tem bastante amigos e a gente vai vendo aí no decorrer do ano, aí, final de ano, quanto que saiu, quanto tempo a gente vai ficar aí nesse final de ano, a gente vai encontrar, né? Vamos encontrar todos os amigos e eu quero dar agradecer a todos e a você principalmente pela oportunidade da gente estar juntos mais uma vez. Muito obrigado e tenha bastante sucesso. Muito obrigado. O computador descarregou, aí nós temos que tentar dar uma virada aqui. Bom, agora, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu acho que deu para entender um pouquinho sobre o futebol, deu para entender um pouquinho da história do Bahia, né? A inspiração vem não do querer, mas vem do nosso querido e amoroso esforço, do nosso suor. E quando a gente faz isso, não tem nada melhor e nada comparado ao resultado e à conquista que a gente tem. Bom, muito obrigado por tudo. Vai deixando seu like aqui, seu inscreva-se, porque realmente é importante para a gente. E na próxima semana tem muita gente boa chegando. E amanhã, no dia 2/11, vai ter uma pessoa aí, ó, top de linha para estar participando com a gente, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.